Ninguém jamais poderá invocar o nome do Senhor sem ser salvo. Este clamor de uma determinação desesperada nunca será ignorada pelo Senhor, pois a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos capítulo 10, versículo 13. Quando chegamos ao fim de nossos próprios recursos, quando abandonamos qualquer esperança de nos salvarmos, quando não temos outro lugar para onde olhar além do alto, se nesta hora, angustiados, invocarmos o Senhor, Ele ouvirá e responderá. Nunca ouvi falar de alguém que houvesse invocado o nome do Senhor com determinação sem ser ouvido por Ele. Claro, há aqueles que oram ao Senhor quando estão em aperto, que prometem viver para Ele, se Ele os livrar, e que depois, rapidamente, esquecem quando a pressão se vai. Mas Deus conhece os corações deles, sabe que eles eram apenas oportunistas de trincheira que jamais se comprometerão com Ele de coração. O fato permanece que Deus sempre se revelará a quem está desesperado para encontrá-lo. Em países onde não se pode encontrar uma Bíblia tão facilmente, Ele, Deus, o Senhor, pode fazê-lo através de uma visão. Em outros lugares, Ele pode fazê-lo através de partes da palavra, de testemunhos pessoais, da literatura cristã ou através da convergência milagrosa de circunstâncias. Então, de certa forma, é realmente verdade que quem busca a Deus já o encontrou. É garantido esta verdade. Este versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 13, onde é dito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é uma citação de Joel, capítulo 2, versículo 32. Mas Paulo não foi o primeiro apóstolo a citar a profecia de Joel para validar um fato bíblico do Evangelho. Na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ele fez uma longa citação de Joel, capítulo 2, para explicar o que tinha acontecido, o fenômeno da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, fazendo-os falar em outras línguas. Pedro declarou: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro não afirmou que o que tinha acontecido era o cumprimento da profecia de Joel. Isto ainda há de acontecer. Entretanto, a única profecia do Antigo Testamento que poderia explicar o que tinha acontecido era a de Joel. E foi a este livro que Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. Deus estava tornando conhecido, através do seu servo, que uma nova era havia começado. Uma era que teria bênção a todos que invocassem o nome do Senhor e crescem na mensagem, quer judeu, quer grego ou gentios. O argumento de Paulo está desenvolvendo, o argumento que Paulo está desenvolvendo no capítulo 10 de Romanos, é para mostrar a universalidade do alcance do Evangelho, que é levado um passo mais adiante neste versículo, além do que Pedro falou. Ele acabou de citar os escritos do legislador de Moisés, você pode ler esse capítulo de Romanos, e de um dos profetas maiores, Isaías, e agora, aí no capítulo 10 de Romanos, ele cita um dos profetas menores, Joel. Visto que o que Joel tinha a dizer sobre o dia do Senhor não era aplicável ao Evangelho, Paulo não o menciona. O princípio que o apóstolo cita é que o que ele cita é uma parte que pode ser aplicada universalmente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma citação da Bíblia grega, a Septuaginta, e Paulo usou esta versão. O apóstolo
anunciou a remoção de distinções nacionais e ele usa Joel para reforçar o seu argumento. Ou seja, agora no Evangelho não há judeu e grego. Usando Isaías para provar que a visão de Deus abrangia mais do que uma nação, o apóstolo agora se refere a Joel para confirmar o que ele afirmou. Uma das grandes pedras de tropeço para os judeus era o alcance da mensagem que estava sendo pregada. O evangelho que dava direitos iguais aos gentios era mais do que eles estavam dispostos a aceitar. Na parte inicial da Epístola aos Romanos, Paulo tinha declarado que em relação ao pecado não havia diferença entre judeu e gentil, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23. Este era um fato básico e era também fundamental ao Evangelho. Para suprir uma necessidade universal, era essencial que Deus providenciasse um remédio universal. O caráter de Deus estava em jogo. Se o máximo que Deus pudesse fazer era fornecer salvação para uma nação, quando o pecado era universal, então haveria uma triste deficiência quanto à habilidade de Deus e haveria pouca esperança para a maioria da humanidade. Mas não era assim. Até mesmo o Antigo Testamento confirmava que Deus podia suprir a necessidade de todos, mas somente aqueles que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. Esta provisão maravilhosa é que Paulo revela aqui. Embora o capítulo abre com uma declaração da preocupação de Paulo quanto à salvação dos seus compatriotas, fica claro em todo o seu argumento que ele não cede nada ao legalismo deles. Se os judeus estavam furiosos porque os gentios estavam recebendo a bênção, e se estavam dispostos a culpar a Deus por ter abandonado a nação, suas reclamações não tinham base. As suas próprias escrituras os condenavam. Se eles não estavam percebendo o significado daquilo que estava acontecendo ao seu redor, era porque não entenderam o que a lei dizia e não deram atenção suficiente àquilo que Deus vinha dizendo através dos seus profetas há anos. Paulo tem destacado de várias maneiras que se os judeus estavam perdendo a bênção, eles só poderiam culpar-se a si mesmos. Eles não compreenderam o que a lei realmente ensinava e também não compreenderam o alcance do evangelho que estava sendo pregado. Faltou-lhes percepção e eles viam Israel como o único beneficiário das muitas bênçãos que Deus poderia conceder. O alcance universal do evangelho parecia estar além da sua compreensão. Isto é claro, eram culpáveis. Eles tinham capacidade para entender a simplicidade do evangelho, mas o preconceito que eles tinham os cegava. Para refutar possíveis objeções contra parcialidade ou insuficiência da parte de Deus, Paulo faz duas citações em Romanos 10. Ele diz: todo aquele que nele crê. E no versículo 11, no capítulo 10, versículo 11, ele diz, Romanos capítulo 10, versículo 11, ele diz, todo aquele que nele crê. E no versículo 13, o que nós já citamos, ele diz, todo aquele que invocar. E no versículo 14 desse mesmo capítulo 10, Paulo é levado a considerar como a fé vem para invocar o nome do Senhor. Como a fé vem para crer nele. Ele trata do assunto fazendo 4 perguntas. Ele pergunta como invocarão. Essa é a primeira pergunta. A segunda, como crerão. A terceira, como ouvirão. E a quarta, como pregarão. A referência a invocar o nome do Senhor não indica um mero clamor.
quando Paulo fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é o resultado de um sentimento real de necessidade. Vem de um sentimento profundo de pecado interior, uma condição da qual aquele que clama não pode se livrar. Além disso, ao invocar o nome do Senhor, há um reconhecimento que somente Ele pode satisfazer a necessidade. Não há esperança em observâncias religiosas, nem há esconderijo entre a multidão. É um assunto individual entre o pecador e o Salvador Deus. Aqui o apóstolo trata do assunto retoricamente. Ele faz a pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Era inútil invocar se não houvesse fé. Talvez Paulo estava pensando especificamente nos judeus, mas ao desenvolver o assunto sobre quem, aonde ele pronuncia eles, é necessário deixado a questão em aberto, fazendo uma aplicação das mais amplas. Outra pergunta é feita: e como crerão naquele de quem não ouviram? A ênfase do versículo não é ouvir a respeito do Senhor, mas sim ouvir a Ele. O que sem dúvida significa ouvir através dos pregadores. Cristo fala através dos seus servos, mas se não houver pregador, a terceira pergunta de Paulo, então o Senhor não é ouvido. No original temos aqui um particípio, no grego, e a frase ficaria assim: como ouvirão sem alguém pregando? Ou seja, essa mensagem deve estar sempre sendo anunciada. Como ouvirão como ouvirão sem alguém pregando? Sempre pregando. Para ouvir a voz de Deus, o povo dependia de pregadores, e se não houvesse alguém pregando, então não haveria nada para homens e mulheres considerar. O meio que Deus usa nos tempos bíblicos, o meio que Deus usou nos tempos bíblicos era o arauto. Mas se não houvesse alguém para proclamar a palavra da cruz, o povo permaneceria nas trevas e pereceria nos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas foram as palavras do Senhor Jesus em uma noite em que um homem chamado Nicodemos foi visitá-lo. Essas palavras estão registradas em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21.